Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula sobre climatologia e hidrometeorologia. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema climático terrestre e suas interações nas diferentes esferas que compõem esse sistema, incluindo os processos físicos, químicos, biológicos e antropogênicos. Além disso, vamos entender um pouco a variabilidade desse sistema e como as atividades humanas estão alterando o clima na Terra. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje consistem em compreender o funcionamento do sistema climático terrestre e as interações entre seus componentes físicos, químicos, biológicos e socioeconômicos, além das interações entre o ciclo hidrológico, energético e biogeoquímico que conectam a atmosfera, os continentes e os oceanos. A compreensão do sistema climático terrestre envolve a interação das esferas e ciclos de água, energia e biogeoquímica que conectam essas esferas. A circulação dos oceanos e da atmosfera transportam massa e energia ao longo do globo, influenciando os padrões climáticos e sua variabilidade espacial e temporal. Na imagem, podemos observar como os diferentes processos, como circulação atmosférica, formação de nuvens, disponibilidade de água precipitável, circulação e temperatura dos oceanos, desenvolvimento da vegetação e produtividade primária dos continentes e oceanos, estão fortemente conectados pela redistribuição de massa e energia, desde áreas equatoriais até regiões polares. O sistema climático terrestre é composto por 6 esferas. A primeira delas, a atmosfera, apresenta uma composição físico-química que regula o balanço radiativo e a distribuição de massa e energia através de um sistema de circulação atmosférica em diferentes escalas. Em função da sua composição e estrutura, é uma das esferas mais instáveis e com mudanças mais rápidas. Já a hidrosfera é composta principalmente pela água dos oceanos, que são mais estáveis em função de sua inércia térmica, modulando assim as variações atmosféricas de larga escala. Como cobrem aproximadamente 70% da superfície terrestre, os oceanos apresentam forte influência nas trocas de massa e energia entre superfície e atmosfera. Já a litosfera é formado pela crosta terrestre, incluindo continentes e assoalhos oceânicos. Em função de sua posição topográfica, regulam os processos de circulação atmosférica e oceânica. A criosfera, por sua vez, é composta por mantos de gelo que regulam o balanço energético terrestre em altas latitudes e elevadas altitudes. A biosfera corresponde à vegetação, nos quais os processos que ocorrem ali conectam os ciclos hidrológico, energético e biogeoquímico através dos processos de fotossíntese e respiração. Por fim, a antroposfera é composta pelas atividades humanas, ou seja, mudanças de uso e cobertura da Terra e emissão de gases de efeito estufa alteram a composição atmosférica e, consequentemente, o balanço energético do sistema climático terrestre. As interações do sistema climático terrestre podem ser sintetizadas por esse fluxograma, que detalha as interações entre atmosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera, além das perturbações nesse sistema causadas pelas atividades antrópicas. Essas esferas podem ser perturbadas por fatores externos naturais, como atividade solar, variações na incidência de radiação no topo da atmosfera, ou ainda por atividades que ocorrem no próprio sistema terrestre, como atividades vulcânicas. A emissão de grandes quantidades de constituintes atmosféricos, como enxofre, por exemplo, pode alterar o balanço energético terrestre e assim alterar a temperatura média global e o equilíbrio de todo o sistema. Assim, esse complexo sistema interage em diferentes escalas espaciais e temporais em um processo de retroalimentação, onde perturbações em uma das esferas podem acarretar em perturbações em todo o sistema. Com a inclusão de uma nova esfera denominada de antroposfera, a partir das perturbações causadas pelas atividades antrópicas, todo o sistema climático passa a ser alterado de forma mais rápida e intensa. A antroposfera é constituída pelo homem e inclui todo o conhecimento científico e tecnológico da sociedade, empregado por instituições sociais e econômicas que apresentam diferentes valores, culturas e crenças.
Essa organização social humana atua em sistemas de produção e consumo que são baseados no conhecimento tecnológico e na disponibilidade de recursos naturais. Essa extração de recursos acaba causando impactos diretos na biosfera e, em função dos processos de retroalimentação do sistema, impacta também nas outras esferas do sistema climático terrestre. Para entender todas as interações no sistema climático terrestre, nós precisamos entender o funcionamento de cada uma das esferas. Então, para entender e compreender o funcionamento do sistema atmosférico, é necessário entender a composição físico-química da atmosfera, a estrutura vertical, o balanço energético terrestre e o processo de circulação atmosférica. Uma das principais características da atmosfera consiste em sua transmissividade, sendo relativamente transparente para a radiação solar incidente e parcialmente opaca para a radiação termal emitida pela superfície e pela própria atmosfera. Essa propriedade relacionada à transmissividade e opacidade, que bloqueia parte da radiação termal, garante uma temperatura média global de aproximadamente 15 graus Celsius. Sem esse bloqueio de radiação termal pela atmosfera, nosso planeta seria aproximadamente 33 graus mais frios, com temperaturas médias próximas de menos 18. Os processos relacionados à transmissividade atmosférica estão relacionados à sua composição físico-química. A atmosfera consiste em uma mistura mecânica de gases, com nitrogênio e oxigênio representando aproximadamente 99% da composição atmosférica. Entretanto, o 1% restante, denominados de gases traço em função de sua baixa concentração, executa um papel fundamental do ponto de vista climático, o efeito estufa. Esses constituintes, como vapor d'água, dióxido de carbono, metano e ozônio, entre outros, são denominados de gases radioativamente ativos em função de seu papel relacionado ao efeito estufa. Nesse contexto, os gases traço correspondem a menos de 1% em volume total de gases da atmosfera. Eles desempenham um papel crucial na termodinâmica, em função do bloqueio de radiação de ondas longas emitidas pela superfície e também pela atmosfera. Além desses gases, a atmosfera também é composta por aerossóis, ou seja, conjunto de partículas sólidas ou líquidas que estão suspensas na atmosfera e apresentam alta mobilidade e curto tempo de residência. Esses aerossóis, eles podem ocorrer de forma natural, através de aerossóis atmosféricos ou através de atividades antrópicas, quando são chamados de aerossóis antropogênicos. Além da composição físico-química, a estrutura vertical da atmosfera apresenta também um papel fundamental nos processos climáticos. Inicialmente, devemos considerar que a atmosfera obedece às leis que relacionam pressão, temperatura e densidade. Por exemplo, a atmosfera obedece às leis de Boyle, Charles e Dalton. A partir dessas leis, é possível compreender que as três variáveis, pressão, temperatura e densidade, são completamente interdependentes, ou seja, qualquer mudança em uma das variáveis implica em uma mudança de compensação nas outras variáveis. Logo, a equação que relaciona essas três variáveis é denominada de equação de estado da atmosfera. Observando o gráfico ao lado, podemos verificar as relações de pressão e massa atmosférica com a altitude. Verifica-se claramente que ocorre uma redução da pressão atmosférica e da densidade com o aumento da altitude. Por exemplo, a pressão atmosférica média ao nível do mar é de aproximadamente 1013,25 hectopascal. Em aproximadamente 10 km de altitude, a pressão atmosférica reduz para menos de 300 hectopascal, enquanto a 50 km de altitude, essa pressão reduz-se aproximadamente para 1 hectopascal.
Além da variação da pressão atmosférica com altitude, observa-se também que os primeiros 20 quilômetros de altitude armazenam mais de 90% da massa atmosférica, enquanto que a 50 quilômetros de altitude temos quase a totalidade da massa atmosférica. A figura apresenta o perfil vertical de temperatura da atmosfera. Cada uma das quatro camadas é constituída por um perfil específico de temperatura, nos quais ocorrem mudanças nos processos de interação da radiação solar com os constituintes atmosféricos de cada uma dessas camadas. A transição entre cada uma das camadas é determinada por um perfil isotérmico ou de inversão de temperatura, denominado de pausa. Por exemplo, a troposfera, camada mais próxima da superfície e na qual ocorrem os processos meteorológicos, é definida por um perfil de redução de temperatura com altitude, principalmente em função da incidência de radiação solar na superfície e posterior emissão de radiação em comprimento de ondas mais longos. Essa emissão de radiação a partir da superfície causa uma redução na temperatura com altitude, iniciando-se com temperaturas médias de 20 graus Celsius em superfície, podendo chegar a menos 70 ou menos 80 graus em até 18 quilômetros de altitude. Imediatamente acima da tropopausa, temos a estratosfera, marcada por um perfil de aumento de temperatura com altitude, estendendo-se aproximadamente entre 18 e 50 quilômetros de altitude. Esse aumento de temperatura ocorre principalmente em função da absorção de radiação ultravioleta pelo principal constituinte atmosférico, o ozônio. O ozônio concentra-se entre 20 e 30 quilômetros de altitude, onde ocorre a absorção de radiação UV e posterior emissão de radiação termal, o que explica o aumento de temperatura com a altitude. Um processo similar ocorre na termosfera, com a absorção de radiação de alta frequência por nitrogênio e oxigênio. No vídeo, observa-se a incidência de radiação solar nas diferentes camadas atmosféricas e a interação com essas camadas. Apenas uma parte da radiação solar incidente no topo da atmosfera chega efetivamente na superfície. Os principais comprimentos de onda bloqueados correspondem à radiação de alta frequência, incluindo radiação gama, X, UV, enquanto a maior parte da radiação visível atinge a superfície em função da janela atmosférica, ou seja, da alta transmissividade atmosférica nesses comprimentos de onda. Do ponto de vista climático e meteorológico, vamos analisar um pouco mais detalhadamente a troposfera. A troposfera é a camada inferior da atmosfera, onde ocorrem praticamente todos os processos meteorológicos, abrangendo também aproximadamente 80% da massa atmosférica e 99% do vapor d'água e aerossóis. A tropopausa tem uma altitude variável, podendo chegar a apenas 7 km nos polos e até 18 km nas áreas equatoriais. A principal característica da troposfera corresponde ao perfil térmico de redução de temperatura com a altitude. Em média, o gradiente térmico vertical é de redução de aproximadamente 6,5 graus Celsius por quilômetro. Entretanto, esse gradiente pode variar entre 4 até 12 graus por quilômetro, dependendo principalmente da quantidade de vapor d'água na atmosfera, movimentação vertical do ar e também da latitude. Em função da incidência de radiação solar sobre a superfície terrestre, o processo de aquecimento é variável ao longo do tempo e do espaço, ou seja, ocorre um aquecimento diferencial da superfície terrestre. Áreas de baixas latitudes, como as áreas equatoriais, recebem mais radiação solar do que áreas de altas latitudes, como áreas polares. Essa incidência de radiação em áreas equatoriais apresenta menor variação ao longo do ano. Logo, áreas com maiores latitudes apresentam maior sazonalidade na incidência de radiação, apresentando maiores diferenças entre os meses de inverno e verão. O balanço radiativo terrestre é composto pela incidência de radiação solar de ondas curtas, como visualizamos no vídeo em linhas amarelas, e pela emissão de radiação de ondas longas termais pela atmosfera e pela superfície, e que são representadas no vídeo por ondas vermelhas.
Grande parte dessa radiação termal de ondas longas deixa o sistema terrestre. Entretanto, uma pequena parte é bloqueada pela atmosfera em função dos gases radiativamente ativos, gerando o chamado efeito estufa. Como visualizamos na animação anterior, o sistema climático terrestre é caracterizado por um aquecimento diferencial da superfície terrestre, com entrada de radiação de ondas curtas e saída de radiação de ondas curtas e ondas longas. Em média, o topo da atmosfera recebe aproximadamente 300 watts por metro quadrado, dos quais apenas 160 chegam à superfície. O restante da radiação solar é absorvida ou refletida pelos constituintes atmosféricos. Em média, 100 watts por metro quadrado deixam a atmosfera em direção ao espaço. O balanço energético de ondas longas é caracterizado pela emissão de radiação pela superfície e pela atmosfera. Como ambos apresentam temperaturas próximas a 300 Kelvin, a emissão de radiação ocorre no comprimento de ondas longas termais, com comprimentos na ordem dos 10 micrômetros. Considerando que a superfície geralmente apresenta temperatura superior à temperatura da atmosfera, há uma maior emissão de radiação de ondas longas pela superfície. Entretanto, a atmosfera emite radiação tanto em direção à superfície quanto em direção ao espaço. Parte dessa radiação é absorvida e bloqueada pelos gases radiativamente ativos. Então, considerando o balanço radiativo de ondas longas entre superfície e atmosfera, aproximadamente 240 watts por metro quadrado saem do sistema terrestre em direção ao espaço na forma de ondas longas. Considerando então que em média chegam 340 watts por metro quadrado de radiação solar de ondas curtas no topo da atmosfera, a saída de radiação consiste em aproximadamente 100 watts por metro quadrado na forma de ondas curtas e aproximadamente 240 watts por metro quadrado na forma de ondas longas termais, mantendo assim o equilíbrio térmico do sistema terrestre. Considerando o aquecimento diferencial da superfície, temos a formação de um mecanismo de circulação geral da atmosfera. Sem um movimento de rotação terrestre sem os continentes, haveria a formação de apenas uma célula de circulação em cada hemisfério, a partir do aquecimento em áreas equatoriais e movimentação do ar em direção aos polos pelas camadas mais altas da atmosfera. As baixas temperaturas nessas áreas induziriam um processo de subsidência do ar e movimentação em direção aos polos. Entretanto, em função do movimento de rotação e da existência da litosfera, temos a formação de 3 células de circulação. As maiores células de circulação são as células de Hadley, que se formam em áreas equatoriais, iniciando-se em função da intensa incidência de radiação solar nessas áreas. Ao atingir a tropopausa em até 18 km de altitude e com temperaturas de até menos 70 graus Celsius, o ar movimenta-se em direção aos polos, resfriando-se ainda mais e subsidindo em aproximadamente 30 graus de latitude, retornando novamente ao Equador. Um mecanismo similar de aquecimento e resfriamento gera a célula polar, que se desloca desde os polos até aproximadamente 60 graus de latitude. Em função do aquecimento relativo, o ar ascende até a tropopausa, retornando aos polos e subsidindo em função de seu resfriamento. Entre as células polares e as células de Hadley, forma-se uma célula dinâmica chamada de célula de Farrell. Ao contrário das outras duas células, a célula de Farrell não é induzida pela temperatura, mas sim girando em sentido oposto em função da dinâmica da circulação atmosférica. Essas 3 células de circulação não são apenas responsáveis pela redistribuição de massa e energia na superfície terrestre, mas também pela formação de áreas de altas e baixas pressões atmosféricas que controlam os sistemas de precipitação em escala global. Na imagem, é possível observar o perfil latitudinal das 3 células de circulação atmosférica e as características climáticas associadas a cada uma delas. As áreas de baixa pressão atmosférica representam convergência do ar em superfície e ascendência para altos níveis, ocorrendo assim condensação da umidade, formação de nuvens e geração de precipitação.
enquanto que áreas de alta pressão atmosférica são representadas por subsidência do ar de altos níveis e divergência em superfície, gerando assim ausência de nuvens e inibição da precipitação. O padrão global de circulação é influenciado pela litosfera em função da posição dos continentes e de sua topografia. A compreensão do sistema hidrológico global inclui o ciclo hidrológico, o processo de circulação atmosférica e formação de precipitação e a estrutura e circulação oceânica. Então, nessa imagem, podemos ver o ciclo hidrológico global. Podemos ver que existe uma interação complexa entre atmosfera, oceanos e continentes, e que a água apresenta diferentes estados físicos que remetem à reciclagem de água entre continentes e oceanos através da precipitação, armazenamento de energias sob forma de calor latente e redistribuição ao longo da superfície terrestre, além de impactos da criosfera no balanço energético terrestre através do albedo em áreas de altas latitudes. Do ponto de vista da hidrosfera, dois componentes do ciclo hidrológico apresentam acentuada importância: a precipitação e a evaporação. Em escala global, a precipitação iguala-se à evaporação, mantendo em média o vapor d'água atmosférico constante ao longo do tempo. Já em áreas continentais, a precipitação excede a evaporação, uma vez que parte da umidade gerada através da evaporação dos oceanos e transportada sobre os continentes pelo mecanismo de circulação atmosférico. Em média, do volume precipitado sobre os continentes, aproximadamente 65% evaporam de volta para a atmosfera, enquanto o restante escoa para os oceanos através dos grandes rios. Dados obtidos a partir de modelos climáticos processados pela NASA indicam que o volume médio de vapor d'água na atmosfera é de aproximadamente 12.900 km³ e que o ciclo total de vapor d'água por ano corresponde a aproximadamente 495 mil km³. Essas informações permitem determinar que ocorre uma reciclagem anual do vapor d'água na atmosfera a cada 10 dias, ou seja, repete-se aproximadamente 40 vezes ao longo do ano. A animação gerada por supercomputadores da NASA permite visualizar a existência e a movimentação do vapor d'água na atmosfera. Verifica-se que, em áreas intertropicais, existe uma grande quantidade de vapor d'água na atmosfera em função das altas temperaturas e também em função da capacidade da atmosfera em armazenar maior quantidade de vapor d'água nessas temperaturas. Em áreas equatoriais, observa-se um padrão de movimentação de leste para oeste, em função do movimento de rotação terrestre e existência da célula de Hadley. Na animação, observa-se também uma quantidade total de água precipitável na região intertropical, variando entre 30 e 70 quilos de água por metro quadrado de área. Isso corresponde a todo o vapor d'água armazenado na coluna atmosférica da tropopausa. Se toda essa água precipitável efetivamente precipitasse em superfície, teríamos chuvas entre 30 e 70 milímetros de altura para um dado intervalo. Entretanto, em função do movimento atmosférico, torna-se possível precipitações com alturas superiores ao indicados nessa animação. Por outro lado, em áreas de maiores latitudes, observa-se uma baixa quantidade de água precipitável na atmosfera, principalmente em função das baixas temperaturas da atmosfera, que nesse caso apresentam baixa capacidade de armazenamento de vapor d'água na coluna. De uma maneira geral, observa-se que grande parte da água precipitável está concentrada nas áreas intertropicais. Essa animação, também realizada pela NASA através de estimativas de precipitação por sensores remotos, indica a ocorrência e o padrão de movimentação da precipitação global em um determinado período no estado líquido, sob forma de chuva, e no estado sólido, sob forma de neve. As áreas de precipitação e sua movimentação estão fortemente relacionadas com as células de circulação atmosférica.
Nas áreas indicadas como precipitação, temos zonas de baixas pressões atmosféricas que induzem a ascensão do ar úmido e posterior condensação e geração de precipitação. Contrastando com a animação anterior, observa-se que nem toda a água precipitável que está na coluna atmosférica gera efetivamente precipitação. Grande parte da umidade atmosférica é transportada por grandes distâncias, comprovando assim a redistribuição de massa e energia associada à circulação atmosférica em escala global. Entretanto, a ocorrência de precipitação em determinadas áreas do globo sugerem a existência de mecanismos de indução da condensação da umidade, formação de nuvens e formação de precipitação, que serão estudadas posteriormente. Até o momento, compreendemos a ocorrência e distribuição de vapor d'água na atmosfera e também da precipitação. Entretanto, o principal constituinte da hidrosfera corresponde aos oceanos, que exercem um papel fundamental na redistribuição de calor entre as diferentes latitudes do globo terrestre e também exercem papel na modulação da variabilidade do clima global. Essa modulação, que define as zonas de alta e baixas pressões, está fortemente conectada aos processos de circulação atmosférica, sendo realizada por duas componentes. A primeira, circulação superficial, restrita às primeiras centenas de metros de profundidade dos oceanos, com velocidades que podem chegar até 1 metro por segundo. A circulação oceânica é representada por grandes giros dos principais oceanos, como o Atlântico, o Índico e o Pacífico, em ambos os hemisférios. Esses giros oceânicos transportam águas aquecidas das áreas equatoriais para os polos e águas resfriadas dos polos para os oceanos, compensando as diferenças de temperatura. A segunda componente corresponde à circulação termoalina, que está relacionada à circulação profunda dos oceanos, em que ciclos podem durar centenas de anos. Essa circulação termoalina é formada por áreas de ressurgência e subsidência de águas frias e quentes, respectivamente. A animação demonstra a ocorrência de correntes oceânicas superficiais, quentes em cores avermelhadas e frias em cores azuis e verdes, que executam grandes giros anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Essas correntes transportam energia na forma de calor e massa na forma de nutrientes e gases dissolvidos ao redor do globo, apresentando alto impacto no sistema climático terrestre. Em função do suprimento de calor para áreas polares, a circulação regula a quantidade de gelo marinho nessas regiões.
E mudanças na circulação termoalina causam impactos significantes no balanço energético terrestre, principalmente alterando as trocas de dióxido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa. A compreensão do funcionamento dos oceanos está ligada à salinidade e temperatura das massas de água que apresentam grande variabilidade espacial. A salinidade está ligada às diferentes taxas de precipitação e evaporação sobre os oceanos. Em zonas de convergência atmosférica, ou seja, zonas de baixas pressões localizadas na região equatorial e nas latitudes de 60 graus, tem-se um predomínio da precipitação sobre a evaporação, enquanto que em áreas de altas pressões, como latitudes próximas a 30 graus e áreas polares, apresentam predomínio de evaporação sobre a precipitação. Essas relações entre evaporação, precipitação e salinidade, associadas à circulação atmosférica e incidência de radiação solar sobre o globo terrestre, acabam gerando áreas com predomínios de águas superficiais quentes ou frias, separadas por uma zona denominada de termoclina. A termoclina representa uma variação brusca na temperatura dos oceanos que pode influenciar a posição das áreas de altas e baixas pressões, direção predominante do vento, modulando assim a variabilidade climática do sistema terrestre. A estrutura dos oceanos, causada pelas oscilações na picnoclina e na termoclina, acaba repercutindo nos processos de circulação atmosférica, alterando a temperatura do ar, posicionamento e movimentação das massas de ar, sistemas de pressão atmosférica e regimes de precipitação. Muitas dessas oscilações são multianuais ou multidecadais, ou seja, acabam se repetindo após vários anos ou décadas. Algumas das oscilações mais conhecidas correspondem às oscilações do Pacífico Equatorial, como El Niño e Laninha, oscilação decadal do Pacífico Norte, além de oscilações que ocorrem no Atlântico e no Oceano Ártico. Tomando como exemplo a ocorrência da oscilação relacionada ao El Niño, temos conhecimento da ocorrência da célula de circulação latitudinal de Hadley. Entretanto, concomitantemente com essa circulação latitudinal de Hadley, ocorre também uma célula de circulação longitudinal, denominada de célula de Walker. Em função da ocorrência da célula de Hadley, os ventos alísios que convergem próximos à zona equatorial, soprando de leste para oeste, há uma tendência de posicionamento do ramo ascendente de Walker se posicionar próximo à Ásia, gerando acúmulo de águas quentes, zonas de baixa pressão atmosférica e precipitação nessa área, como mostra a figura superior direita. Com alterações na circulação oceânica, essa circulação atmosférica de Walker pode alterar significativamente, causando alterações no globo terrestre como um todo. As figuras apresentadas aqui ilustram o que ocorre em uma situação de El Niño e também durante eventos de Laninha. No canto superior direito, podemos observar as alterações de circulação atmosférica associadas às alterações na célula de Walker, como o ramo ascendente posicionando-se em diferentes locais do Oceano Pacífico. Isso também acarreta em novo posicionamento do ramo descendente de Walker, causando grandes eventos de seca em função da inibição dos mecanismos de formação de precipitação. Nas figuras à esquerda, podemos observar as anomalias de temperatura das águas superficiais do oceano, com grandes áreas vermelhas indicando uma alteração na termoclina do Pacífico e acúmulo de água quente superficial, próximas à costa oeste da América do Sul. No Laninha, por outro lado, há ocorrência e fortalecimento dos alísios e da célula de Walker, causando uma anomalia negativa, ou seja, causando o resfriamento das águas superficiais do Pacífico ao longo de toda a zona equatorial. A animação das temperaturas superficiais do Oceano Pacífico ilustram de forma fantástica como o evento El Niño que ocorreu em 2015 evoluiu ao longo do ano.
As áreas cinzas indicam que as temperaturas do Pacífico estão próximas às temperaturas médias de longo período. O aumento das áreas vermelhas indica um aumento de temperatura das águas superficiais em aproximadamente até 250 metros de profundidade. Essa alteração está associada na mudança da termoclina, que se localiza em maiores profundidades durante o El Niño em áreas próximas à costa oeste da América do Sul. As setas amarelas indicam a movimentação da água do Pacífico, da Ásia em direção à América do Sul, causando aumento das águas quentes superficiais nessa área do Pacífico. Já as setas brancas indicam a movimentação normal das águas do Pacífico em decorrência do fortalecimento dos alísios e das células de Walker. Com essa movimentação, observa-se o enfraquecimento do El Niño e o retorno das águas superficiais para temperaturas próximas às médias históricas. A compreensão dos processos nos mantos de gelo envolve alterações no balanço energético terrestre em áreas de altas latitudes e elevadas altitudes. O termo criosfera se refere a componentes do sistema climático terrestre na qual a água congelada é o principal componente. A importância da criosfera envolve o balanço energético terrestre, principalmente através do albedo elevado em áreas que são cobertas por gelo, controle da salinidade da água em áreas polares e impacto sobre a circulação termolina. Para ilustrar as alterações do balanço energético terrestre de áreas polares, vamos usar o exemplo abaixo, considerando mudanças no albedo de superfície. Em uma situação inicial, um manto de gelo apresenta elevado albedo e baixa absorção de radiação solar incidente, o que acarreta em um baixo aquecimento da superfície. Em um cenário de aumento de temperatura nos mantos de gelo, ocorre um aumento da absorção de radiação solar pela superfície, em função de um menor albedo, acarretando assim maior aquecimento da superfície e temperatura do ar. Esse processo gera um feedback ou uma retroalimentação positiva, onde o aumento da temperatura induz o derretimento de gelo, induz a redução do albedo e acarreta em um novo aumento de temperatura. Para entender os processos na biosfera, é importante entender como o ciclo hidrológico, energético e biogeoquímico está interconectado pelos processos que ocorrem na vegetação. O clima exerce um papel fundamental no funcionamento da biosfera terrestre. São três as principais variáveis: temperatura, disponibilidade hídrica e disponibilidade de energia. Então, processos biológicos e químicos, como produção de matéria orgânica, desenvolvimento da vegetação, realização de fotossíntese, absorção de carbono, estão ligados a essas três variáveis e as formas como elas estão combinadas. Então, na imagem, podemos ver que as principais forças direcionadoras são exatamente temperatura, água e disponibilidade de radiação. Então, por exemplo, áreas tropicais normalmente possuem como fator limitante a questão da radiação solar ou da disponibilidade hídrica, enquanto que áreas de altas latitudes apresentam como fatores limitantes principalmente temperatura e radiação solar incidente. Já a distribuição geográfica e caracterização dos biomas está relacionado basicamente à temperatura e à precipitação. Então, além das médias anuais de temperatura e precipitação, outras variáveis climáticas também são fundamentais na determinação dos biomas, principalmente variação de temperatura diária e sazonal e distribuição sazonal da precipitação e cobertura de nuvens. Então a gente pode perceber que ambientes ou biomas com grande produtividade, como florestas tropicais, normalmente apresentam temperaturas médias anuais muito elevadas e volumes de precipitação também muito elevados. Conforme vamos diminuindo, por exemplo, ou temperatura ou precipitação, essas variações acabam impactando diretamente a formação de biomas. Por exemplo, áreas como savanas ou áreas de cerrado no Brasil
também apresentam temperaturas muito elevadas. Entretanto, apresentam volumes de precipitação inferiores às florestas tropicais, principalmente também com uma grande sazonalidade ao longo do ano. Em contrapartida, ambientes que são muito frios e muito secos, por exemplo, como tundra, né, apresentam uma baixa produtividade primária. A figura ilustra um perfil de transição da vegetação, considerando uma baixa variabilidade em termos de temperatura, com temperaturas elevadas, mas com um perfil de precipitação variável, indo do úmido para um ambiente totalmente seco. Então, quando temos condições ideais, com grande disponibilidade de água e disponibilidade de energia e elevadas temperaturas, a tendência é que a vegetação apresente uma grande produtividade, com alturas que chegam até 30, 40 ou 50 metros. Entretanto, como vamos diminuindo, nesse exemplo, a disponibilidade hídrica, percebe-se que lentamente ocorre uma redução na produtividade da vegetação, redução na altura, e essa vegetação ela vai ficando cada vez mais sazonal, obedecendo então à disponibilidade hídrica, e conforme o déficit hídrico aumenta consideravelmente, essa vegetação ela vai assumindo um pequeno porte, chegando até desertos tropicais em áreas muito secas. Para finalizar, a compreensão do papel das atividades humanas no sistema climático terrestre envolve alterações nas condições de uso e cobertura da Terra e também alterações na composição atmosférica. Então, a antroposfera relaciona-se ou refere-se principalmente às alterações antrópicas no sistema terrestre, que envolvem mudanças de uso e cobertura da Terra e mudanças na composição atmosférica. As figuras, elas ilustram exatamente mudanças que ocorreram na superfície terrestre nas últimas centenas de anos, ilustrando o crescimento, a expansão das áreas de vegetação antropizada, como áreas agrícolas e também como áreas de pastagens, além do crescimento e da criação de grandes áreas urbanizadas e o grande consumo de energia. Para ilustrar mudanças no ciclo hidrológico associadas às mudanças de uso e cobertura da terra em áreas tropicais, utilizamos como exemplo uma área desmatada. Com o avanço do desmatamento, ocorre uma redução nos processos de evapotranspiração, consequentemente, há um transporte menor de umidade da superfície para a atmosfera, que pode, consequentemente, reduzir as quantidades de chuva que vão ocorrer em algumas outras áreas.
Essa figura ilustra mudanças no balanço energético terrestre em função de mudanças de uso e cobertura da Terra. Por exemplo, parte da imagem apresenta áreas de floresta, nas quais observa-se uma grande quantidade de calor latente, ou seja, radiação utilizada para evaporação e transpiração de água, em função da disponibilidade hídrica e também de plantas. Consequentemente, ocorre uma baixa utilização em calor sensível, enquanto que em áreas desmatadas ocorre o processo inverso, ou seja, em função da menor disponibilidade hídrica, em função da menor disponibilidade de vegetação, as taxas de calor latente são menores. Entretanto, grande parte da radiação disponível é utilizada para aquecimento da superfície e para aquecimento do ar, ou seja, basicamente grande parte dessa radiação é utilizada como calor sensível e não mais como calor latente. Observa-se na figura grandes processos de interações que envolvem processos biogeoquímicos que regulam trocas químicas, hidrológicas, energéticas entre a superfície e a atmosfera em curtos intervalos de tempo. Bacias hidrográficas e ecossistemas que regulam os processos em períodos intermediários de tempo, que estão relacionados basicamente à sazonalidade, além da dinâmica da paisagem, ou seja, processos ecológicos e antropogênicos que controlam o funcionamento dos ecossistemas em longos períodos de tempo. Então, observa-se que esses processos biogeoquímicos que ocorrem em curtos intervalos de tempo estão fortemente conectados a processos com duração intermediária e que representam ecossistemas e bacias hidrográficas, além de toda a dinâmica da paisagem em um processo de evolução muito lento. Essas interações ocorrem, portanto, em diferentes escalas espaciais e temporais, regulando os processos de todo o sistema terrestre e estando assim fortemente conectados. Então é isso, pessoal. Hoje a gente teve uma noção introdutória sobre sistema climático terrestre e as suas interações. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.